Roger Machado não é o primeiro cara que tem história num time e vai depois trabalhar no maior rival desse time que ele tem história. Ele não é o único, ele não é o primeiro e com certeza ele não é o último nessa situação. Mas essa escolha de ir para um clube que é rival, aquela equipe em que você fez história, conquistou títulos e tem uma idolatria com o torcedor, essa escolha tem consequências. E eu espero que o Roger saiba quais são essas consequências, porque o torcedor do Grêmio com certeza sabe. Tudo que eu vou dizer aqui, pessoal, é a minha opinião, tá? É tudo sob minha responsabilidade, tá? Não quer dizer que eu tô representando a torcida do Grêmio. Claro que não. Eu não sou ninguém para representar o torcedor do Grêmio. Cada torcedor pensa da sua maneira. Eu sou gremista, sou jornalista e penso da forma que eu tô colocando agora. Vão deixando o like no vídeo enquanto isso, vão se inscrevendo no canal. O Roger Machado é um ídolo histórico do Grêmio, pelo menos até hoje ele está nessa situação de um ídolo histórico do Grêmio. Peguem bem esse termo que vocês vão entender e eu vou dar uma modificada nele para depois. Várias personalidades da história do Grêmio trabalharam no Inter depois, personalidades vitoriosas. Valdir Espinosa, por exemplo, campeão do mundo pelo Grêmio, treinou o Internacional. Oswaldo Rola, o Foguinho, que talvez tenha sido o grande responsável, o grande idealizador desse jeito Grêmio de jogar futebol, essa coisa da força. Quando se fala em escola gaúcha, o futebol de mais virilidade, um futebol de mais contato físico, o retrato disso é o Foguinho, Oswaldo Rola, ídolo supremo do Grêmio. E ele trabalhou no Internacional também. Posso falar de tantos outros mais recentemente. Tinga, que se declarou colorado depois e foi campeão do mundo pelo time deles, jogou inclusive Grenal pelo Grêmio e fez gol neles, atuando com a camisa do Grêmio. E é claro que o contrário também tem uma série de exemplos. Vamos pegar o mais recente, que nem fez tanto sucesso aqui. Edinho, por exemplo, foi campeão lá com eles e veio pra cá, jogou depois e disse, cara, aqui é melhor, o time melhor e aqui não tem problema. Só que o Roger não é um cara qualquer, o Roger não é um dos vários que jogaram nos dois. O Roger é um ídolo histórico do Grêmio. O Roger foi titular de uma década ou mais de uma década da lateral esquerda do Grêmio. Quando se faz a seleção do Grêmio de todos os tempos, se coloca na esquerda, para alguns Everaldo, mas para a grande maioria Roger da seleção histórica do Grêmio. Ganhou pelo Grêmio Copa Libertadores 95, Campeonato Brasileiro 96, três Copas do Brasil, 94, 97 e depois 2001, entre tantas outras conquistas que esse Roger multicampeão foi dentro do Grêmio. Como treinador, eu acho que o Roger é um técnico ok, não morro de amores pelo Roger, não acho o Roger um grande treinador, mas para mal técnico também não serve. É um treinador ok, comum, na média, de vários outros técnicos do futebol brasileiro. Mas essa escolha do Roger de topar e de aceitar comandar o Internacional agora gera pelo menos duas consequências muito fortes. Eu vou começar por aquela que mais nos interessa, que é no que diz respeito ao Grêmio. Um ídolo histórico que vai trabalhar no rival. E não vai trabalhar porque o rival simplesmente abriu as portas, ele está numa situação de miséria ou coisa do tipo. Não, aí se entenderia. O Roger é o cara com a vida ganha, o Roger é um cara que não está saindo de um clube de Série C buscando projeção, não. O Roger está num clube de Série A do Campeonato Brasileiro, classificado em Copa do Brasil, coisa que o Inter não está. Aliás, o próprio Roger eliminou o Internacional, treinando o Juventude. Então ele está dando, na verdade, um passo atrás, pelo menos no nível de competição em 2024, certo? Está dando um passo atrás, está saindo de um clube que ele mesmo eliminou o Internacional 2 vezes esse ano, uma no Gauchão e uma na Copa do Brasil. Então ele não está indo ao Inter porque não tem opções e porque ele está mal deslocado no mercado. Ele está numa Série A de brasileiro e indo para um concorrente direto do clube em que ele estava, também na Série A de brasileiro. A segunda consequência, eu já atropelei, inverti a segunda com a primeira, não tem problema, fica fácil de compreender. A consequência com o Juventude é óbvia. O Roger é um traidor para o Juventude.
Basta entrar nas redes sociais, não precisa muito mais do que 2, 3 minutos. O Roger é o Judas em Caxias do Sul. O Roger é traidor em Caxias do Sul e essa é a fama que ele vai carregar a partir do dia de hoje. E ele vai ter que lidar com isso. E a consequência para os gremistas, lembra que lá atrás eu falei de um ídolo histórico? A história não se apaga. O Roger vai continuar sendo histórico dentro do Grêmio. Nada que ele fizer vai apagar a Libertadores que ele nos ajudou a conquistar, o Brasileiro que ele nos ajudou a conquistar, as 3 Copas do Brasil que nós conquistamos com ele no time, a Recopa Sul-Americana que nós ganhamos com o Roger no time. Nada disso vai apagar. A história está escrita e o Roger continuará na história do Grêmio. Agora, ídolo. Bom, ídolo, eu acho que ele não será mais. Pelo menos para alguns gremistas. Julgo, inclusive, que a maioria não vai mais entender o Roger nessa condição de ídolo do Grêmio. Alguns vão continuar, são mais permissivos, tudo certo. Vai de cada um. Como eu disse no começo do vídeo, não serei eu que vou ousar falar em nome da torcida do Grêmio. Eu acho que ninguém tem esse direito, muito menos eu. Eu vou falar por mim. E na minha concepção, o Roger cai muito e perde muito essa idolatria que ele tem com o torcedor do Grêmio ao topar ir para o rival nessa situação. Se ele estivesse numa Série B e C de brasileiro, buscando uma projeção, ok, é o passo adiante na carreira. Agora, ele já está numa Série A de brasileiro, está classificado em Copa do Brasil e está abandonando o barco. E aí eu estou falando também em relação ao Juventude, é claro, porque é muito fácil quando os treinadores dizem o seguinte, não, mas os dirigentes demitem os técnicos na primeira instabilidade. Pode ser verdade, mas o Roger está mostrando que tem alguns treinadores que também abandonam o barco na primeira possibilidade. Quando o Juventude estava mal, lá no começo do ano, e viveu instabilidade no Gauchão, entre idas e vindas, a direção do Juventude bancou o Roger. Sem muita convicção, é verdade, mas bancou o Roger. Agora, na primeira oportunidade, ele está zarpando e embarcando para comandar o Internacional, o maior rival do clube em que ele é ídolo. São escolhas e eu espero que o Roger esteja preparado, ou pelo menos ciente, do que ele vai enfrentar em termos de rejeição a partir de agora. Deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal e comentem aqui embaixo.